Senhoras, senhores, muito bom dia. O corpo fisiológico, desde épocas remotas, era desenhado nas obras de arte, pintado a tinta a óleo, como a expressão magnífica dos contornos desenhados da formologia do homem e da mulher. Certamente que apreciava-se os seus contornos configurados conforme as tendências das épocas, mas em cada tela, em cada arte expressada pelos seus mais diletos artistas e escultores, havia algo que trazia um traço particular do próprio autor, que é a presença da essência da alma na plasticidade do organismo biológico. Meditamos na questão do desenvolvimento das potencialidades humanas nesse Deus interno, vivenciando experiências inúmeras nas reencarnações, e hoje nós vemos que no espelho cintilante da consciência, o homem traduz nas suas formas orgânicas algo da sua essência psíquica, algo do seu estado natural da alma, que é a plasticizante formação de energias exauridas do ser pela sua psicosfera. Quando nos remontamos ao termo educação para a vida, educação moral, há de se atender às minúcias cuidadosas que tem-se de aplicar com a educação sexual, não somente com os idosos, mas com os jovens, com os idosos ou com pessoas que já têm a experiência e o aprendizado. Sobretudo, o cuidado deve ser principalmente com as fases infantis. No mundo onde ainda se aplica a cultura hedonista, ou seja, a busca pelo prazer, há um equívoco em tentar expor a juventude, principalmente a infância, a apreciar obras, a apreciar películas cinematográficas, produtos da telematurgia, das telenovelas, onde mostra-se o homem ou a mulher, ou mesmo pessoas do mesmo sexo, tendo essa exacerbação de energias libidinosas, quando em verdade a criança deve aprender não observando a prática, e sim atendendo aos cuidados intelectuais, morais e dignamente expressados como o patrimônio sexual, o patrimônio de energias do vaso biológico, como sendo um templo sagrado de Deus. Na mulher, o templo sagrado da produção, da reprodução e a matriz da essência que vai ali adentrar por umas vias cabíveis e vai transformar-se num ser no âmago de si. E no homem, no jovem, no rapazinho, entender que quaisquer banalização, quaisquer atividade psíquica que venha introduzir na mente ideias deprimentes, viciosas e principalmente maliciosas, são portas que podem um dia abrir para fugas psicopatológicas, tal a esquizofrenia, a síndrome do pânico e a depressão. O patrimônio da vida deve ser preservado. A energia sexual, então, enormemente discutida por Sigmund Freud no início do século XX como a libido, a energia eros, não pode ser, nesses tempos atuais, que a Terra ainda passa por uma transformação, dado as comoções de uma pandemia, não deve mais ser banalizado. Ou se vemos a banalização pelas postagens ainda afeitas ao sensualismo, pela
as notícias tristes da pedofilia em meios onde haveriam de ser transubstanciados os mecanismos de amparo à sociedade, à infância, à juventude e mesmo à religião, é preciso combater esse prurido da essência, esse apego vicioso, pois a degradação da vida sexual também é uma drogadição, também entorpece os sentidos, também fere o corpo, sobretudo a alma. Os desfiles que normalmente vemos nas épocas carnavalescas, onde a figura feminina e a figura masculina perde-se o brilho da essência, da natureza herdada da luz de Deus, para transubstanciar ali um momento de exacerbação e esgotamento prematuro das energias vitais, precisa ser repensado e cuidadosamente trabalhado, pois que a nossa juventude precisa de um espaço mais cuidadoso e harmônico para que venha desenvolver as potencialidades do amor com saúde e educação, e não mais com malícia, banalização e principalmente como válvula de escape às dificuldades de ser, de ter e de reconhecer-se diante um mundo onde o mal não pode mais ter tantas raízes, a fim de que os frutos não venham a apodrecer. Nos encontramos numa época em que as pessoas, em que as crianças estão sendo educadas principalmente em casa. Então é no lar que elas vão retirar a base segura para aprender a lidar com as dificuldades na vida, com os desafios existenciais, sobretudo aprender a lidar com o próprio corpo físico. Pais responsáveis, cuidai principalmente do que os seus filhos estão assistindo em momentos secretos na internet ou no meio das redes sociais. Não pense, não se cerceie de intervir energicamente, mas sem violência quando necessário. O castigo aqui não é a sova, não é bater na criança. O castigo é proibir a conivência no mal. É ceivar a planta que está crescendo de forma desorganizada, para fim de que os brotos possam surgir saudáveis e possam um dia vir a aprender a transformar-se nessa árvore da vida farta de flores, que são as esperanças, a psicologia adequada, o humor controlado e a saudável atitude diante a vida sexual. O homem e a mulher devem entender que o seu filho, que seus filhos são frutos divinos, principalmente um fruto que deve ser acolhido na alma, e a alma acolhida com a boa educação, com o exemplo digno, com o sim na hora certa e o não também na hora certa, irá preservar, pois que na fase infantil está se consolidando as bases primevas da educação psíquica e emocional do ser humano. Se você espera para educar o seu filho diante os perigos do mundo, diante as bases morais e religiosas cabíveis, quando ele já for um adolescente ou um adulto, entendendo ainda que criança apenas deve manter-se alheia à vida, ou seja, que não deve receber a educação da oração, que não deve receber a educação moral, a educação que visa principalmente caracteres essenciais do próprio Cristo, que é o Evangelho, que é o amor em sua essência, espera-se em demasia, pois o homem e a mulher, os pais, que esperem ministrar um conhecimento religioso e moral para o seu filho, quando ele já tenha na fase adulta, então muito pouco se poderá fazer, pois na estrutura da psique já está uma formação daquilo que ela absorveu do meio, ou seja, daquilo que ela aprendeu nos conhecimentos e fixou
na mente de forma repetitiva. Utilizar os meios da internet, os meios da rede social para divulgar conteúdo malicioso é um atentado contra a vida, pois pode incutir em mentes sensíveis e despreparadas para dizer o não à ideia errônea, hedonista e perniciosa da malícia, da sensualidade exacerbada e principalmente do sensualismo. No sensualismo, muitos títulos e nobres homens do passado, nobres em condições financeiras, mas pequenos em moralidade, se perderam nos hospícios da loucura ou se entravaram em doenças kármicas trazidas de reencarnações sucessivas, na dor e na expiação, por desvirtuar a energia sagrada da força sexual, que deve ser apreendida como um mecanismo de reprodução e assistência da energia psíquica, quando feito de maneira saudável, segura e principalmente amorosa. Sem amor não há sexualidade na vida, e sem amar-se não haverá saúde integral. Muita paz a todos. Roberge Filho, com uma pequena preleção de domingo. Que Deus nos abençoe, nos enche de luz e ajuda-nos, Senhor, a ter uma atividade mental saudável para que preservamos o nosso corpo como um templo de Deus. Que assim seja.